Olá, mulheres! Como vocês estão? Eu espero que nesta segunda semana do nosso tempo de Advento também possa encontrá-las na paz de Deus, com a vida na espera, mas numa expectativa boa, otimista para o nosso Natal. E espero também nesta tarde estar com vocês e a partir da leitura bíblica de uma palavra de Deus também, junto com vocês, alimentar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso ânimo, pela vida e pelas coisas tão boas que este amor de Deus nos traz através da sua presença, da sua palavra sempre conosco. Mas antes de iniciarmos a nossa tarde com o estudo, eu convido para nós acendermos as nossas velas. Então, a nossa primeira vela de Advento já foi acesa, E acendamos então, nesta semana, no domingo, nós acendemos a segunda vela da nossa coroa de Advento. Naquela segunda expectativa, na segunda esperança da vinda da luz de Deus em nós, Então, assim, gradativamente vamos renovando a nossa esperança e preparando o nosso coração para a chegada do Deus menino entre nós. Convido para um momento de oração. Ó nosso querido Deus, queremos te agradecer novamente pela vida. Obrigada pela saúde, obrigada por nossa família, pelas pessoas que nos cercam e que nos amam. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a tantas coisas neste ano, a Tua presença, a Tua palavra tem permanecido em nossos lares, em nossos corações. Obrigada quando a Tua palavra nos anima e nos protege, nos ilumina para um caminhar em segurança. Assim também, Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco nesta tarde, neste pequeno momento de refletir da Tua palavra, iluminando assim a nossa vida, abrindo a nossa mente para receber o que vem de Ti. Assim entregamos a nossa vida esta tarde e estes momentos de estudo da Tua palavra em Tuas mãos. Amém. Eu quero compartilhar com vocês como nós estamos neste tempo de Advento, como nós estamos falando de espera, Eu logo lembrei da vida de Maria e de José, Lembrei da gravidez de Maria. No nosso altar ali da igreja, quem assistiu aos cultos, O pessoal aqui da nossa paróquia, Maidana, Xanxerê, Paial, Águas de Chapecó, Monte Carlo, E aqui de Chapecó também. Se vocês assistiram ao culto, tem uma Maria com José, E o burrinho, Maria ainda está grávida, E para quem já teve a oportunidade, de estar grávida, então a gravidez é um tempo de muita espera, A espera de 9 meses, às vezes nem dá 9 meses, às vezes o bebê vem antes, às vezes até um pouquinho depois, Mas é uma espera certamente. E eu lembrei então da vida, de Maria e de José, porque Deus escolhe este casal tão simples, tão humilde, numa situação tão singular também, e ali ele resolve nascer. E eu penso que é muito oportuno, olhando para a vida de Maria, para a vida de José, aprender também deste casal, algo para a nossa vida, para este tempo de Advento, para esta segunda semana de espera para o Natal. Então eu compartilho do texto bíblico, fala da expectativa de Maria, o texto de Lucas, e lá em Mateus que fala um pouco do que acontece com José nessa história toda, que também é muito interessante. Mas então, lá em Lucas 1, 26 até o 32, tem o seguinte texto, que fala do anúncio, do anjo para Maria. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez,
Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está com você, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome Jesus. Esta é a história do trecho, né, que fala do anjo, o anúncio do anjo para Maria do nascimento do seu filho. E José, como recebeu a notícia? Então, lá no Evangelho de Mateus 1, 18 até o 21, diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria iria casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmarcar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Até aqui, estes dois textos, né, que relatam este momento extremamente tumultuado que deve ter sido a vida deste jovem casal, não é? Imaginem vocês agora, imaginem isso há muito tempo, onde numa terra bem distante da nossa, com costumes ainda hoje bastante diferentes. Né? Num tempo onde essa questão de liberdade que a gente vive hoje nos relacionamentos certamente não existiam. O que existiam eram contratos, né? Eram muitas vezes casamentos arranjados através das famílias. Geralmente os homens se comunicavam, os pais, né, se conversavam e resolviam juntar os seus filhos, porque assim juntava também o pouquinho que eles tinham e assim eles continuavam a vida. Isso era uma prática normal daquela época. E José e Maria tinham então este contrato de casamento, né? Ou seja, seus pais, suas famílias já estavam sabendo de que nada melhor do que unir aquele com aquela. Mais ou menos assim, né? E isso era coisa muito séria. Então Maria estava prometida para José. E no meio de tudo isso, eis que a Maria aparece grávida. Como isso entra na cabeça de José? José, segundo a própria Escritura, era um homem muito direito, muito honesto, que gostava de fazer as coisas corretas e certas. E pelo que dá para entender, gostava ou amava, tinha uma certa afeição por Maria, senão ele não se preocuparia com a difamação dela, já iria jogar pedras, né? Não, ele provavelmente tinha algum afeto com ela, mas estava muito preocupado como é que ele ia desmanchar o contrato das famílias, desta união, sem colocar ela em risco, sem espalhar que de repente ela está grávida e dar suspeitas de que ela pode ter estado com alguém. Imaginem, né, dentro da nossa humanidade, mesmo
confiantes em Deus, como receber essa notícia, como entender esses fatos da vida tão concretos e tão reais, né? E José teve um sonho, e neste sonho, então, o anjo do Senhor veio a ele e disse: não tenha medo. Não tenha medo, José, né? Descendente de Davi, né? Tu serás o pai de uma criança abençoada, né? Tu não tenhas medo, porque o filho que Maria está carregando é do Espírito Santo, ou seja, é algo divino o que está acontecendo com você, né? Então, não tenha medo de casar-se com ela, de aceitar ela como tua esposa, pois ela está grávida do Salvador do mundo, né? E José, como um homem não só de direito, mas também temente a Deus, confiou no que o anjo falou, porque ele podia ter achado que aquilo era simplesmente um sonho muito louco. É ou não é? É o que nós hoje faríamos, né? Muito provavelmente. Não. José arriscou confiar e esperaram. Esperaram a vida deles para ver o que ia acontecer. Que filho é esse que iria nascer e que iria mudar tantas coisas? Ele confiou na promessa de Deus, né, no anúncio do anjo, e também aguardou os acontecimentos da vida irem adiante. Porque Jesus, até ficar adulto, demorou um tempo, né? É quase uma vida onde Maria e José tiveram outros filhos, né? Pelo menos 4 irmãos Jesus teve, assim como nos próprios relatos bíblicos, né? 4 irmãos, pelo menos, nós sabemos biblicamente que Jesus teve. Nós também suspeitamos que José faleceu quando Jesus ainda era jovem. O último relato que nós ouvimos de Jesus com José, onde as histórias aparecem com José, foi quando Jesus foi achado com 12 anos no templo. Depois, as histórias contadas é só com a sua mãe Maria. Muito provavelmente, o seu pai já havia falecido. E muito provavelmente, porque em todos os relatos onde Jesus já adulto, e nós vemos as parábolas e os momentos onde eles estavam, ou também quando Jesus é crucificado, Maria vai com ele, José não está. Então, muito provavelmente, José, o seu pai, o pai do menino Jesus, faleceu antes de ver este filho, né, na sua missão, na sua tarefa de salvar o mundo. Ele esperou em confiança e mesmo assim não chegou a ver o seu filho adulto anunciando a boa nova, contando as parábolas, falando do reino de Deus. Muito provavelmente, né? E a história de Maria? Maria tão jovenzinha, né? De repente aparece um anjo, né? E comunica para ela de que ela dará à luz a um filho, né? Que é o Filho de Deus. E diz assim que Deus está muito contente com ela, né? Muito contente, muito alegre, né? Com a notícia de comunicar que está vindo, que está chegando, né? Em seu ventre. No texto ali que a gente leu também diz que Maria ficou pensando naquilo, ela não sabia nem o que pensar, né? E como é que ela ia... Imagina o que passou na cabeça dessa jovenzinha, né? O que não deve ter tudo passado em sua memória. E mesmo assim, Maria também. O anjo disse assim, não tenha medo. O anjo disse para José, não tenha medo, José. Disse para Maria, não tenha medo, Maria. E comunicou aquilo que Deus, os planos de Deus para os dois. Deus nos consola, dizendo para não ter medo. Consola os dois e não invade a vida dos dois com violência. Ele comunica a sua chegada. Ele comunica que vai ter um tempo de espera para tudo isso acontecer, né? Tanto que ele vem como criança,
que precisa ser preparada, que precisa ser educada, que vai ter um tempo ainda até ficar maduro e adulto para ser aquilo que Deus prometeu, né? Então Maria também foi aquela que, em meio a todo medo, todo temor, toda angústia que poderia gerar, né, na vida sua e de José, no meio daquele caos, ela também confia. Ela confia na voz do anjo, né, e neste anúncio, e acolhe isso, né, acolhe, simplesmente acolhe. Por isso que a gente diz que Maria também é um exemplo de humildade, José também é um exemplo de humildade. Aceitar e acolher aquilo que o anjo no sonho lhe trouxe, também significa não só confiança, mas muita humildade de acolher este presente de Deus, esta grande bênção na vida deles. Só que tudo isso não foi fácil, não foi nada fácil. Eles eram uma família humilde, né? Passaram a vida toda também nesta humildade, não tinham regalias, tinham que trabalhar muito. E quando a criança nasceu e começou a ser perseguida, eles fugiram para o Egito e lá eles ficaram 4 anos como estrangeiros. Maria e José e Jesus tiveram que aprender, Jesus provavelmente aprendeu logo cedo uma outra língua, que depois certamente serviu muito bem para ele, porque ele conheceu outra cultura, viveu em outros lugares, conheceu outra língua, e isso já foi moldando esta criança para depois anunciar aquilo que ele tinha, né, a sua missão aqui na terra, anunciar e viver aquilo que Deus havia então confiado a ele. Então, nada foi fácil na vida deles. Mesmo assim, eles esperaram que tudo isso pudesse acontecer, né? Maria, José souberam esperar no tempo de cada coisa e nisso foram vivendo a sua vida em completa humildade, no meio de muita dificuldade, no meio de um país onde tinha o Império Romano naquela época estava dominando o mundo, né? O mundo, né, que era conhecido naquela época de muito abuso de poder, de muita pobreza de um lado e muita riqueza para poucos de outro. Parece que a gente nem sabe o que é isso, né? Mas assim, em muitas dificuldades, eles também souberam esperar em confiança que Deus estava com eles, né? E que Deus tinha um plano para eles, e não só para eles, mas também para o seu, principalmente Jesus, né, o seu primeiro filho. Então, eu penso assim, se a gente olha para essa família, né, como seres humanos que foram, nós podemos aprender também. O Natal vem, Deus age mesmo quando as coisas estão caóticas, né? Quando as coisas podem estar fora de todos os planos, porque estava fora de todos os planos de Maria e José com o casamento contratado, né? De todos os planos, de repente Maria aparecer grávida de uma forma totalmente diferente, né? Que nem eles sabiam o que fazer direito com isso. Então, em meio a tudo isso, Deus age da mesma forma. O Natal acontece, nós queiramos ou não. Deus age na vida de cada pessoa, na vida da humanidade deste planeta, querendo nós ou não. Deus age em meio àquilo que está bem bagunçado. Talvez ali Ele quer nascer, para jogar um pouco de luz, um pouco de esperança, levar o amor que muitas vezes falta para a nossa vida ficar um pouco mais tranquila, com um pouquinho mais de paz. Então, que este Deus que vai nascer novamente em nosso meio, né? Este Deus que nós celebramos no Natal, que está conosco, que nasce a cada Natal no meio da nossa vida, vai ser Natal em meio à pandemia neste mundo. Não tem problema, vai ser Natal da mesma forma, ou seja, a notícia de amor, a notícia de um mundo com um pouquinho mais de humildade, de paz, de paciência,
né? Um mundo onde as pessoas conseguem olhar umas para as outras e ver em cada uma um pouquinho da imagem de Deus, né? Este mundo é o mundo que Deus quer. Então, é um mundo onde nós, a partir do Natal, conseguimos ter outros olhos, lançar outros olhares e assim ter uma nova esperança, né? Então, que este Deus que insiste em nascer novamente em nosso meio, abençoe a semana de vocês, que desta forma nós vamos pedindo para Deus, neste tempo de espera, preparar de fato os nossos corações com um pouquinho de humildade e que a palavra do anjo Gabriel, não tenha medo, também possa ficar em nossos corações, diante de tanta incerteza, de tanta falta de planejamento, a gente não sabe o que pensar para muito à frente. E isso nos dá certamente e naturalmente uma ansiedade, que diante disso tudo nós possamos ter esta palavra do anjo: não tenha medo, Deus é conosco. E que isso possa nos bastar para seguir adiante, para dar um passo a mais, né? E assim continuar a vida presente de Deus. Ok? Então, nesse sentido, que a nossa semana seja abençoada por este Deus, né? E que nós possamos, assim, aos pouquinhos, neste tempo de advento, nos preparar para o Natal do Menino Jesus. Convido para encerrarmos novamente com uma oração. Se você estiver em casa uma vela ou a coroa de advento, acendem as velinhas e vamos juntas, né? Colocar em nossas mentes, trazer, né, para Deus também situações ou pessoas que de certa forma estão lá no nosso coração, pessoas que nós temos em nossa mente e que nós queremos também colocar elas em oração, ok? Ó nosso bondoso Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra sempre nos renova a esperança. Tua palavra também nos anima para um caminhar mais seguro e em humildade. Assim, Senhor, carentes da Tua presença, carentes da Tua companhia, nós também colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, cuida de cada lar, de nossas comunidades. Cuida, Senhor, também de nossas relações, sejam elas familiares, de nossos casamentos, sejam elas entre pais e filhos. Cuida das nossas relações também com as pessoas deste mundo, para que esse mundo aprenda, Senhor, um pouquinho mais da gentileza, da bondade, da misericórdia e da ajuda mútua que Tu mesmo nos ensinaste. Dá-nos, Senhor, um coração humilde, um coração tenro e amoroso, para acolher a vida que Tu nos dás e também assim corajosamente darmos passos adiante, na certeza de que Tu caminhas ao nosso lado. Assim, querido Deus, nós te agradecemos e também te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Uma abençoada semana. Que Deus guarde vocês na palma de sua mão. Nasceu o menino Jesus, em noite de Natal, o Verbo de Deus se encarnou.